Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje está dentro da área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e tem como tema os impactos do neoliberalismo. Aqui percebemos que estamos dando continuidade à aula da última semana. Lembrando que as aulas desse bimestre voltadas para o Enem estão em diálogo com o currículo do terceiro ano, que é baseado no CBC, que se propõe a falar sobre delinquência e criminalidade. E a partir dali, as várias formas de ver a violência, as suas origens, os seus impactos. E dentro desse contexto, pensar o neoliberalismo como uma ideologia econômica que contribui para o agravamento das desigualdades sociais existentes e também das várias violências que existem. Então vamos identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Então, na última aula, nós falamos sobre o neoliberalismo e um dos temas que falamos que o neoliberalismo prega são as privatizações. Aqui vamos dar uma ênfase nessas privatizações, porque se estamos falando de uma ideologia econômica individualista, egoísta, mas que quer administrar o poder público, que é coletivo, então nós temos um conflito de interesses, nós temos um choque, pois a ideologia individualista, que só está pensando no próprio lucro de quem está ali, ela não vai lidar bem com a ideia de ter que gerir um Estado que garanta o bem-estar para a população. Então, vamos ver em várias experiências neoliberais, em várias partes do mundo e até mesmo o Brasil, onde o modelo neoliberal ficou focado em chegar ao poder e ter como medidas as privatizações de empresas estratégicas que garantem a supremacia, por exemplo, do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, ele é soberano pela sua administração, pelo seu controle de território e porque ele é capaz de gerir recursos que estão nele. Então, ele é soberano pela sua energia, pelo seu petróleo, pela sua mineração, pela sua água, mas se esses serviços eles são privatizados e muitas vezes entregues a empresas privadas estrangeiras, o Estado ele perde a sua soberania. Então, se a pessoa ela tem um discurso, por exemplo, que o Brasil ele deve ser valorizado, deve ser respeitado, porque vivemos aqui e gostamos desse lugar, temos uma relação de afeto, então nós não podemos permitir um discurso de privatização, porque é uma forma de acabar com a soberania do Estado brasileiro. Então, as privatizações, elas vêm como uma forma de conflito também entre os direitos que nós temos. Vamos pensar o seguinte, as empresas privadas, elas geram lucro, a intenção delas é gerar lucro. E o dinheiro acumulado por aquelas pessoas, aqueles empresários, eles são do uso pessoal daquelas pessoas. Não nos diz respeito, não nos interessa o que é esse dinheiro, o que essas pessoas vão fazer com esse dinheiro, porque são empresas privadas. Mas no caso das empresas estatais, agora já é um problema nosso enquanto população, porque nós podemos ficar incomodados, nós temos que ter consciência sobre a nossa responsabilidade para saber de que forma os recursos estão sendo geridos. Porque se é uma empresa estatal, o que é arrecadado ali, porque o objetivo não é somente o lucro, mas o dinheiro que vem dali, que é um lucro dali, ele deve ser voltado para a população em forma de direitos.
Por isso que o discurso anti-privatização é um discurso que é de defesa da soberania do Estado brasileiro e também da garantia dos direitos da população brasileira. Mas o neoliberalismo, ele tem que fazer uma propaganda para convencer a população de que o modelo privatizante ele é bom. Então, eles vão usar argumentos que muitas vezes parecem atrativos e até fazem sentido no primeiro momento. Vamos observar. De acordo com a política neoliberal, a privatização é um meio de saneamento das finanças públicas. Então, vai dizer, olha, aqui é uma forma de ajudar o Estado a administrar esses espaços, esses recursos que tem. Porque sozinho o Estado não dá conta. Vai dizer que a gestão privada garante maior produtividade que a pública. Então, você pensa assim, olha, vai produzir mais, vai gerar mais lucro. Lembrando, gera mais lucro, mas para quem? É para o Estado, para a população ou é para os empresários? A seleção da classe gerencial na gestão pública faz com critérios políticos e não com critérios técnicos ou econômicos. Então, eles vão criticar falando, olha, essa empresa tem um administrador, essa empresa estatal tem um administrador que foi nomeado baseado em critérios políticos. E fala assim, não, mas nossos critérios são técnicos, vamos chamar pessoas da área. Mas nós observamos que não é exatamente assim. Quando um governante, ele seja em nível federal, estadual e municipal, quando ele nomeia alguém, a nomeação é um ato político, mas quem assume o cargo, muitas vezes, são pessoas com qualificação técnica para aquilo. Então, nós temos que observar isso. O ato de nomear é político, sim, porque estamos falando da administração, mas quem está assumindo, ele tem um caráter técnico. E também observamos que quando o modelo neoliberal, um governante neoliberal, ele assume a gestão de determinadas empresas ali, ele não está pensando no caráter técnico, ele está pensando com a cabeça privatizante. Então, ele vai mandar alguém para empresas de saneamento, do petróleo, da energia, que não tem relação com a área, mas que vai contribuir para a sua privatização. É indispensável a entrada de capitais estrangeiros porque o Estado não está em condições de melhorar suas empresas, tornando-as mais rentáveis. O Estado realmente tem várias preocupações, mas ele não é uma empresa preocupada com lucro. Se as empresas funcionam, que bom, porque nós não estamos falando de uma empresa que vai gerar lucro para um grupo de acionistas, porque o Estado tem outra preocupação. O dinheiro deve ser revestido em direitos para a população. Diz que o Estado é um mau administrador da economia. Então, vai culpar o Estado, independente de quem esteja ali, como um mau administrador. E todo administrador, na concepção do neoliberalismo, que é privado, ele é considerado bom, é um bom gestor. A privatização termina com as pressões políticas sobre o setor público. Então, vai dizer que as empresas estatais são um campo ali de batalha entre interesses políticos, entre partidos que querem dominar ali, contribuir para a corrupção daquele espaço. Vão dizer que nem sempre o Estado tem qualificação para administrar certas empresas. E também, com as privatizações, o Estado teria recursos para melhorar os serviços públicos. Então, vai dizer o seguinte, olha, se essa empresa ela for vendida para o capital estrangeiro, nós vamos ter um dinheiro alto que pode ser investido em melhorias. Aí, temos que questionar esse modelo privatizante, levantando outras questões. O argumento contrário à privatização diz o seguinte: o nível e o ritmo de crescimento econômico não depende da natureza pública ou privada da propriedade. Então, nós temos vários fatores para analisar se uma empresa vai crescer ou não. Se a gente pensar, a Petrobras é uma empresa estatal e ela é uma referência na exploração do petróleo. Então, em um momento onde a sua gestão era totalmente estatal, então nós tínhamos uma maior eficiência do que o momento em que ela passou a ter essa participação também privada. Se pensarmos em empresas que foram privatizadas, como tínhamos a Vale do Rio Doce, que era a empresa de mineração, nós tínhamos uma maior eficiência em garantir recursos para o Estado.
Ineficiência, corrupção e falta de competitividade se dão igualmente no setor público como no privado. Então, a corrupção, ela acontece em qualquer instituição. Lembrando que pessoas administram, pessoas são corruptas, então ambas podem ser corruptas. A diferença é que na empresa privada, por ser privada, não é problema nosso e não ficamos sabendo. Enquanto que na pública, nós devemos ficar incomodados, sim. Então, por isso que às vezes a gente acha que as públicas são mais corruptas, mas é por causa dessa especificidade. Porque a privada não vai falar que ela é corrupta. Os programas de privatização aplicados em muitos países demonstraram que geraram um negativo processo de distribuição social, regional e nacional por causa da redução dos objetivos sociais que cumprem as empresas estatais. Então, a gente vê que o neoliberalismo, com esse modelo privatizante, ele fez com que o Estado não tivesse onde captar recursos. Se você não tem empresas para gerar recursos, então você tem que aumentar impostos, agravando os problemas econômicos e sociais da população. O setor privado é eficiente porque há redução dos objetivos sociais dos recursos investidos do seu uso. Então, podemos falar, realmente o privado é mais eficiente, mas a eficiência em gerar lucro para os acionistas e não como um retorno social para a população. O investimento privado é movido por objetivos de utilidade financeira de curto prazo, não podendo, portanto, cumprir os objetivos sociais atribuídos ao Estado. Então, o Estado ele tem um projeto de médio e longo prazo, ou seja, garantir o bem-estar da sua população, saúde, segurança, educação, que são processos que demoram tempo. Mas, com a privatização, o neoliberalismo quer o lucro imediato. Então, ele quer ver o dinheiro entrando. Não quer saber os impactos disso, porque tem que garantir o lucro desses empresários. Os investidores estrangeiros ou nacionais levam embora o seu capital, não investindo no seu próprio país. Assim, não há criação de novos empregos. Então, a gente vê, por exemplo, em noticiários, em denúncias, dentro desse modelo neoliberal, pessoas que levam o dinheiro dessas empresas estatais, principalmente no âmbito da corrupção, para paraísos fiscais. Então, o dinheiro não fica aqui. Se a gente pensar as empresas estrangeiras, elas também levam o capital embora. Então, aumentando mais ainda para que o país quebre economicamente. Em nossos países, a venda de empresas públicas é feita em condições muito desvantajosas, sendo concedidas aos investidores todas as facilidades, não raro a enormes perdas patrimoniais. Então, a gente vê que quem vai comprar, ele tem até desconto. Imagina um vendedor que quer vender seu produto. Ele vai facilitar as condições. Então, muitas vezes, quem está saindo no prejuízo é o Estado. Mas não tem problema, porque a função do neoliberal ali é vender as empresas. Então, nós vamos ter efeitos para a população. Por exemplo, o aumento do desemprego, porque é importante para o neoliberalismo, dentro desse contexto capitalista, ter pessoas desempregadas. Porque o discurso da crise econômica, ele contribui para que as pessoas sejam mão de obra barata, ou seja, aceitem os salários mais baixos, porque ninguém quer ficar desempregado, tem que sustentar a família, e não questionam essa precarização do trabalho que estão sofrendo. Então, aceitam muitos abusos no seu ambiente de trabalho, porque não querem estar desempregadas. A diminuição do salário real. Então, se a gente pensa numa política econômica que está pensando só nos lucros, então tudo agora vai ter paridade com o dólar. Nós não recebemos em dólar. Então, o salário real, ou seja, aquilo que as pessoas recebem, não condiz com a realidade do poder de compra que agora elas têm. Então, as pessoas vão comer mal, vão se vestir mal, vão ter problemas na sua convivência. Então, isso vai agravar outros problemas. A deterioração da saúde e da educação. Então, não se preocupa mais com esses serviços. Então, aqui, eles devem ser produtos que devem ser sucateados para dar espaço para empresas privadas. Então, à medida que o neoliberalismo cresce, os serviços de saúde e educação caem
e as empresas privadas de saúde e educação começam a proliferar nesses espaços para atender essa população. Mas os serviços geralmente são precários também. E a educação fica à deriva, ou seja, a gente vê escolas sucateadas. Uma das características do neoliberalismo também nesse processo de privatização é investir muito rápido em determinados espaços para criar um portfólio de venda. Então, você vai equipar hospitais com equipamentos de última geração para que, quando o hospital for vendido, ele seja vendido com tudo que está ali dentro. Então, se os Correios forem privatizados, antes disso, faz compra de muitas coisas, investe em várias coisas dos Correios e depois vende com tudo que está ali. Se você vai privatizar as escolas, então você equipa as escolas com equipamentos de última geração, com um mobiliário novo, para que quando for privatizado, seja vendido com tudo que está ali. Então, vamos problematizar numa questão do Enem. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. Então, a gente vê a diferença entre aqueles que enriquecem por herdar um dinheiro em relação àqueles que enriquecem via trabalho. Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, e podemos acrescentar as neoliberais, mas a ironia aqui é que o neoliberalismo não está preocupado com a democracia, então vamos dizer o seguinte: a lógica econômica descrita no texto enfraquece o quê? A ideologia do mérito, direito de nascimento, eficácia da legislação, ganho das finanças, ou eficiência dos mercados. Então, o neoliberalismo ele está focado na ideologia do mérito. Então, quando a gente pensa nesse modelo neoliberal, na meritocracia, então a gente legitima estruturas de desigualdade que vão justificar porque determinadas pessoas enriquecem de um modo e outras não. Vamos falar que a culpa é do mérito. Mas, na verdade, existem condições anteriores, por exemplo, alguém que cresceu numa empresa, você fala, olha, começou como um office boy, de repente se tornou o presidente daquela empresa. Não, mas ele era o filho do dono da empresa. Enquanto que outros são pessoas pobres que têm dificuldade no acesso a esses espaços. Então, com isso, a gente, lembrando das nossas discussões, a gente vê que o neoliberalismo, ao tratar tudo como uma mercadoria que deve ser vendida, então ele precariza os serviços públicos. Se nós temos uma sociedade que não permite à sua população acessar serviços públicos de qualidade, então nós contribuímos para o aumento da criminalidade. Se a população ela não tem trabalho, ela não tem condições de se alimentar bem, alimentar a sua família, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, então a criminalidade aumenta. Então, por isso que a gente vê que o neoliberalismo é uma ideologia que também pode ser equiparada com uma ideologia violenta que mata, porque o objetivo dele é o lucro. Por isso que é importante vocês estudarem sobre o tema, olhar para outras ideologias econômicas existentes ou que já existiram, para pensar qual modelo econômico mais adequado para a nossa realidade. E, com isso, pensar uma sociedade melhor de se viver. E nos vemos na próxima aula. Obrigado.